do povo palestino. Qual é? Desculpa. Cúmplices em tirar a vida do povo palestino e derramar o sangue de seus filhos inocentes, e ainda incentiva esta entidade a cometer mais crimes contra nosso povo indefeso. Devemos ainda assumir com orgulho a responsabilidade de defender nossos nobres valores humanos neste mundo, especialmente na África, que há décadas sofreu injustiça e perseguições e conheceu o significado da liberdade e da dignidade. Excelentíssimos senhores, amigos, apoiantes e simpatizantes da causa da Palestina, mais uma vez, os meus profundos agradecimentos a todos vós, juntos na firmeza da defesa da causa palestina. E digo a todos vós, juntos quebramos essa injustiça, criamos esperança e trazemos uma vida decente e paz aos filhos da Palestina que perderam gerações e gerações. Pela atenção dispensada, muito obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência Dr. Fayez Abdul Jawad, embaixador da Palestina em Moçambique, pelas notas introdutórias. De seguida, vamos passar para a primeira intervenção da nossa webinar 2, que vai ser proferida pela senhora Maren Mantovani. A Maren tem um mestrado em estudos orientais pela Universidade de Roma e já publicou vários estudos sobre as relações militares entre Israel e a sua cumplicidade com as empresas que patrocinam o apartheid em Israel. Maren faz parte do secretariado internacional do Comitê Nacional de Boicote, Desinvestimento e Sanções, uma organização palestina que luta contra a chamada pelo boicote, desinvestimento e sanções ao regime do apartheid de Israel. Então, doutora Maren Mantovani tem a palavra para a primeira intervenção, que se vai cingir sobre a história da ocupação da Palestina até os dias de hoje. Muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que está organizando nessa semana contra o apartheid israelense em Moçambique, juntando-se a muitos outros países e organizações em todo o mundo. E obrigada, evidentemente, também a quem se está juntando aqui a nós para ouvir. Tenho 10 minutos para contar a história da Palestina ou do apartheid israelense na Palestina. É quase impossível, mas para dizer ou começar com o fato que essa semana contra o apartheid israelense e também na semana que se celebra 75 anos depois da Nakba, depois do que em Palestina se chama, em árabe se chama Nakba, que é a destruição, o desastre, a catástrofe que começou por o povo palestino com a construção do Estado de Israel sobre a destruição e a limpeza étnica de mais de 500 cidades e aldeias palestinas 75 anos atrás. E à época pensaram que podiam essencialmente limpar etnicamente o povo palestino e os jovens iam esquecer e os velhos iam morrer. A coisa linda é que essa semana contra o apartheid tem suas primeiras iniciativas, a parte dessa que estamos celebrando nesse momento aqui em Moçambique, com a conferência inaugural na Palestina, na Universidade de Birzeit, onde todas as organizações estudantis na Palestina se juntaram
por uma grande conferência estudantil, significa que os jovens, as novas gerações, não estão esquecendo, estão continuando a lutar. Lutar contra esses 75 anos de colonialismo de assentamentos, um colonialismo que começou justo no momento quando no resto do mundo começou o processo de descolonização. Mas esse lugar estratégico onde está a Palestina, que é entre a Europa no norte, no sul, África e no oeste da Ásia, esse lugar assim geoestratégico, o imperialismo ocidental não quis perder e o projeto de Israel faz parte desta estratégia colonial. Quando a vezes se diz que Israel é um projeto divino, digo sempre, não é um projeto divino, é um projeto do imperialismo inglês, do colonialismo ocidental, e tem que ser reconhecido por esse. E desde então, a limpeza étnica que começou à época continua até o dia de hoje. Cada dia tem mais comunidades, mais famílias na Palestina que estão perdendo suas casas. E nesse momento, estamos lutando na Palestina, por exemplo, contra a mais grande limpeza étnica que Israel está programando desde 1977, desde a ocupação da Cisjordânia e Gaza. Então, a ocupação do restante dos 22% da Palestina histórica, que ficaram até os 67 não sob o controle israelense, e quando Israel se expande seu controle militar sobre toda a Palestina histórica, no 1967, uma grande limpeza étnica de novo, e hoje, de novo, a mais grande limpeza étnica que se está enfrentando nesse momento em Masafa Yatta. Mas não é somente a limpeza étnica, é limpeza étnica para roubar a terra, para roubar os recursos. E para poder fazer tudo isso, significa repressão, repressão, repressão. Sempre mais armas e técnicas sempre mais sofisticadas que Israel está produzindo cada dia e testando cada dia na repressão do povo palestino. O que Israel tem construído não é somente um colonialismo dos assentamentos, não é somente uma ocupação militar, mas tem construído o que na África do Sul, em toda a zona também, em Moçambique, bem se conhece como apartheid. É uma estrutura racista, supremacista de uma povoação sobre o povo indígena palestino. E sem esse apartheid, Israel não podia continuar a roubar terra, a roubar recursos, a limpar etnicamente o povo palestino. E esse apartheid que nesse momento estamos enfrentando e tentando desmantelar. Hoje temos provavelmente o governo mais descaradamente racista de Israel. Isso não significa que os governos antes não foram racistas. Não existe um governo de apartheid não racista, mas nunca lo diziam assim descaradamente, publicamente, e o praticaram com tanta crueldade e tanta brutalidade como agora contra o povo palestiniano. Mas tenho também dizer que, enquanto muitos meios agora estão falando que esse governo arrisca a democracia israelense, não teve uma democracia israelense, somente teve um sistema liberal de apartheid em Israel, que foi, desde sempre, o problema que o povo palestiniano enfrentou. E este sistema liberal de apartheid agora se transforma em um sistema autocrático de apartheid. Por os palestinos, o que fica desde ontem até hoje é o apartheid. E a este ponto, a grande questão é,
como chegamos a um manhã que não seja um manhã de apartheid, de repressão, de brutalidade, mas que seja um manhã de justiça, de igualdade e de liberdade. E aí, o que estamos trabalhando nesse momento, e esse momento acho que é fundamental entender que não estamos em uma continuidade desesperadora de 75 anos. E nesse momento estamos em um momento crucial que verdadeiramente pode cambiar muitas coisas para o povo palestino, porque é um momento no qual, de um lado, evidentemente, o sistema de apartheid israelense em si mesmo está mais brutal contra o povo palestino, mas ao mesmo tempo mais fragilizado por questões internas sujas. E também um momento onde vemos que o apartheid, o racismo, a brutalidade de Israel é assim descarada que não, é muito difícil defender, e do outro lado, e a mera brutalidade que o povo palestiniano está vivendo nesse momento, que nos dá a obrigação, mas ao mesmo tempo também a possibilidade de fazer um câmbio importante na história do povo palestino, na sua luta contra o apartheid israelense. Porque exatamente quando o mundo acaba de fazer relações normais com Israel, quando está comprando os produtos israelenses, como o embaixador estava dizendo, quando normaliza o que não teria que ser normal, porque o apartheid se combateu em Sudáfrica e temos que desmantelar também na Palestina. E quando essas relações de cumplicidade acabam, que a luta do povo palestiniano pode vencer. E aí, nesse momento, estamos trabalhando juntas com organizações de todo o mundo, com iniciativas de todo o mundo e também com governos de todo o mundo, para pedir que as Nações Unidas tenham finalmente reconhecer que o que passa em Israel nunca foi uma democracia, não é um regime de apartheid, e reativar os mecanismos que já se construiu na luta dos povos africanos contra o apartheid e ativá-los para também acabar com o apartheid israelense. Mas não é somente uma questão de as Nações Unidas tomar ações. E claramente, uma vez que reconhecem que o que Israel está fazendo, o crime, cometendo o crime de apartheid, e declarar a reabertura dos mecanismos do Comitê Especial contra o Apartheid, aí há que tomar medidas para acabar com o Apartheid. E sabemos quais são as sanções. Funcionou em Sudáfrica, vai funcionar em apoio da luta palestina. Mas nós também podemos fazer algo, não é que temos que esperar os governos. De um lado, evidentemente, nós temos que pressionar, convencer nossos governos de fazer a coisa justa, mas também podemos começar, e já sei que na Moçambique também se começou a construir espaços livres de apartheid, onde nós estamos. Nossas organizações, nossos espaços culturais, nossas universidades, nossos programas rádios, os espaços virtuais, políticos, sociais, culturais, podem se transformar e declarar-se espaços livres de apartheid, para que começamos, território por território, a liberar também em Moçambique os espaços de laços de cumplicidade com Israel. E aí acabo, não é somente uma questão de solidariedade como povo palestino. Sim, estou encerrando. Que tem mais um minuto. Perfeito, estou encerrando. Como diz, essas iniciativas de construir espaços livres de apartheid, de trabalhar para o boicote desde o baixo, destas universidades,
destas instituições, juntar-se às campanhas globais de boicote às empresas que estão financiando e lucrando do apartheid israelense, não é somente uma questão de solidariedade ao povo palestino. De verdade, é também uma questão de autodefesa dos povos de todo o mundo. Porque o que Israel está fazendo é exportando com suas empresas, e sobretudo empresas militares, sua experiência, seu know-how, sua tecnologia de repressão que tem testado contra o povo palestiniano para depois dar ao uso de outros países. E na África, em particular, nos últimos 10 anos, a exportação de armas israelenses para a África incrementou-se dramaticamente por mais de 360%. Com isso, a África pagou ao Estado de apartheid israelense para importar de volta mais repressão, mais morte e mais guerra. E aí Daniel provavelmente vai falar muito mais disso. E nesse sistema de repressão e de exportação de apartheid entra também o conceito de branquear o que Israel está fazendo e a exportação de armas como uma venda de tecnologia, de agronegócio, dizendo que essa teria que ser uma questão de ajuda à África, mas, na verdade, é somente uma maneira para branquear a imagem de Israel. E, nesse sentido, fico muito feliz de essa iniciativa e da Semana contra o Apartheid israelense em Moçambique, porque o chamado contra o apartheid israelense, que não tem que ter espaço nem na África, nem em nenhum outro lugar, que esse chamado chega da África, chega do Moçambique, é muito importante por Palestina e por o mundo inteiro. Muito obrigada. Muito obrigado, Maren. Maren Mantovani, que tem um mestrado em Estudos Orientais pela Universidade de Roma e coordena a organização palestiniana que luta a favor dizia, o boicote, o desinvestimento e sanções ao regime do apartheid de Israel. A nossa próxima intervenção será da professora Terezinha da Silva, ela que é pesquisadora e ativista social, formada em Gênero e Direitos Humanos e membro de várias organizações não governamentais ou da sociedade civil a nível nacional, portanto, de Moçambique. Professora Terezinha tem 10 minutos e vai falar sobre a violação dos direitos humanos do povo palestiniano. Professora Terezinha? Muito obrigada, Edgar. Muito boa tarde a todos os participantes, todos os participantes neste webinar. O meu tema é sobre os direitos humanos neste conflito. A disputa pelo território da Palestina, lançada por Israel, é uma das mais longas do século passado e até hoje. Nos últimos anos, nós temos testemunhado crescentes vagas de violência, acompanhados de um incremento significativo da ocupação das terras por colonos, como diz a Maren. Quando decidimos dissertar sobre direitos humanos, neste webinar, recordamos as várias violências aos direitos humanos cometidos em Moçambique pelo governo colonial, nas 2 guerras que Moçambique foi alvo, e as várias violações contra os e as cidadãs, principalmente mulheres e crianças. Aproveito e peço a vossa compreensão para recordar o popular rap Azagaia, que faleceu há dias. Ele foi um rap revolucionário, o mais popular rap em Moçambique, figura de contestação e figura combativa. Nas suas canções, condenava a injustiça, manifestava indignação contra a situação em Cabo Delgado, que considerava injusta. Lutou sempre pela liberdade de expressão. Ele foi o porta-voz daqueles que não têm voz.
nas suas canções, utilizou sempre os temas de intervenção social. A maior parte da sua produção consistiu na narração da história do nosso país, assumindo o papel de comentador, apontando frequentemente as mentiras presentes nas versões oficiais, e paz à sua alma. E esta forma de atuação nos anima a lutar pela solidariedade com a Palestina e a denunciar Israel. Falemos agora em direitos humanos. Qual é o seu significado? Os direitos humanos são garantias universais, jurídicas universais, que protegem os indivíduos e grupos contra ações que interferem com as suas liberdades fundamentais e dignidade humana. Mas que direitos humanos são violados por Israel contra o povo palestino? A Mara já falou um pouco sobre isso. O direito à vida. Hoje, 65% da população palestina é pobre e 80% depende da ajuda humanitária universal. A proibição da prisão, mas neste momento estão nas prisões de Israel 4.500 presos políticos palestinianos, entre os quais 170 menores e 40 mulheres, por detenção arbitrária. Outro direito humano é a proibição da discriminação. O direito a uma nacionalidade, o direito à terra e à propriedade, como diz a marca Maren, que se torna, este direito à propriedade, torna-se um problema sério na Palestina. Os palestinianos estão cada vez mais a ficar sem terra. Israel assassina as manifestações pacíficas dos palestinianos pela defesa dos seus direitos contra a apropriação das suas propriedades em benefício dos colonos. As liberdades de pensamento, de consciência e de religião. O direito à saúde. Cada vez mais os cidadãos palestinianos ficam sem poder ter acesso a uma unidade de saúde. O direito ao culto. Israel ignora os lugares santos e de cultos cristãos e comete agressões a membros do clero. As liberdades de associação, expressão, de reunião e de movimento. A condução de uma guerra em Palestina com uma violência desproporcional que resulta numa punição coletiva da população civil. Estes são alguns dos muitos direitos humanos que são violados por Israel. Desmond Tutu, arcebispo sul-africano e Nobel da Paz, foi presidente da Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul, como sabemos, visitou a faixa de Gaza em maio de 2008 e ele comentou, e eu vou citar as suas palavras: o que não se justifica é o que foi feito ao povo palestiniano para garantir a existência de Israel. E ele continua: a minha visita à Terra Santa me deixou consternado, lembrou-me bastante do que aconteceu com os negros sul-africanos. Testemunhei a humilhação dos palestinianos nos postos de controle e nos bloqueios de estrada, sofrimento análogo àquele que jovens policiais brancos nos impuseram para restringir a nossa liberdade de pensamento. E continua Desmond Tutu: Israel jamais terá segurança e estabilidade enquanto oprimir outro povo. Uma paz verdadeira, segundo Tutu, só pode ser construída por meio da justiça e pelo respeito pelos direitos humanos do povo. Condenamos a violência de incursões militares nas terras ocupadas e as restrições desumanas
que proíbem até as ambulâncias de chegar aos feridos. Michelle Bachelet, quando alta comissária para os direitos humanos, ela considera desastrosa a situação dos direitos humanos em territórios palestinianos e que tem um impacto prejudicial nas perspectivas de paz e desenvolvimento sustentável para Israel. Ela diz que não há justificativas aceitáveis para qualquer situação em que os direitos humanos são violados e abusados e que estes ataques de Israel são ataques aos defensores dos direitos humanos. Estas violações por Israel são bem conhecidas, diariamente, denunciadas pelas organizações da sociedade civil, sob olhar cúmplice e complacente dos Estados Unidos e outras potências ocidentais. E isso se pode ver a diferença para com o apoio dado à Ucrânia, ao governo da Ucrânia. O outro aspecto que eu gostaria de refletir convosco é sobre a questão da religião. Há rumores na nossa sociedade moçambicana que os palestinianos são muçulmanos e não cristãos, e não vale a pena intervir. Para desmistificar isso, eu tenho aqui alguns números. Existem 50 mil cristãos na Palestina, a maioria à volta de Betelém, menos de 1%, e estão divididos entre confissões ortodoxas e católicos. Da população total, 86% são árabes, 15% judeus, principalmente nas zonas ocupadas por Israel. Assim, os palestinianos é um povo oprimido dentro do seu território, que é ocupado por estrangeiros e governados por regime de apartheid, como acontecia na África do Sul. Portanto, este conflito não é uma questão religiosa, é uma questão de direitos humanos, e direitos humanos que inclui o direito à expressão religiosa livre de discriminação. Como defensoras e defensores de direitos humanos, muitas e muitos de nós aqui presentes, sabemos que não importa onde, enquanto houver desigualdades, guerras e pessoas a morrer injustamente, nós temos que nos levantar para apoiar. É em nome desta humanidade, que é de todos nós, estando aqui em Moçambique, na Palestina ou em outro lugar qualquer do nosso planeta, devemos lembrar que seres humanos têm direitos que devem ser garantidos e respeitados. Por todas essas razões, o movimento Moçambique-Palestina está presente para defender o povo palestiniano. Apartheid Free Zone. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Terezinha, pela excelente intervenção. Gostaria de lembrar que estamos a transmitir a webinar sobre a solidariedade para com o povo palestiniano, não é? Já tivemos 2 intervenções. A primeira foi primeiro tivemos a nota de abertura do embaixador Dr. Fayez Abdul Jawad, que é o embaixador da Palestina em Moçambique. Depois tivemos 2 intervenções, da Marian Mantovani e agora da Terezinha da Silva. Vamos passar para a terceira intervenção, que tem como título Conjuntura Global e a questão da Palestina no quadro internacional. O nosso orador vai ser o Daniel Ribeiro, que é membro fundador e ativista da Organização Moçambicana Justiça Ambiental. Para além disso, já fez parte da observação da Amigos da Terra Internacional sobre a questão da Palestina de 2012 a 2014. Portanto, o Daniel Ribeiro já visitou também a região da Cisjordânia e do West Bank, que é a faixa de Gaza. Então, tem a palavra Daniel Ribeiro. Lembrar que são 10 minutos. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, especialmente levando a importância do assunto, né? Eu vou fazer uma apresentação que vai basear-se muito naquilo que eu vi na minha visita, né? E para dar um pouco de detalhe da realidade no terreno, né? E como há muitos assuntos, o número de injustiças, a realidade
é impossível falar de todas elas numa apresentação. Então, eu vou focar mais no como é que o ambiente é usado como uma ferramenta de opressão e a injustiça ambiental. E isso, para dar um exemplo como é que funciona, que essa opressão é não só militar, é vários anos, não é? Nós todos falamos muito das terras, não é? Este mapa é famoso e neste momento a Palestina só tem controle de 15% dos seus territórios, não é? Mas a forma que foi ocupada também mostra as intenções de Israel e é uma das razões porque chamamos apartheid. Por exemplo, quando o muro de segregação foi construído, foi estrategicamente posta numa zona em que permitiu extração do aquífero ocidental por uso de Israel, que eles estão neste momento a extrair 75% da água, que é uma das fontes principais de água da Palestina. Então, não é só ocupação, não é como só, não é só quantidade, há ocupação estratégica de recursos importantes, de componentes vitais para a sobrevivência humana. Mas também a forma que fazem, porque há uma narrativa que há muitas mentiras e uso de leis. Por exemplo, durante a ocupação de terras, o país israelita às vezes usa leis nacionais, às vezes usa leis da Jordânia, outras vezes do mandato britânico e às vezes até do Otomãs. Por exemplo, há uma lei do Otomãs que um território não ocupado durante um certo tempo pode ser ocupado pela Israel, por exemplo, nesse caso. Mas os militares não deixam ocupação, criam restrições e depois usam essa lei de uma forma ilegal. A outra lei que saiu de uma dos acordos de paz em que havia zonas tampão à volta de zonas militares de Israel. Então, o que o Israel faz é põe uma base militar perto de uma vila e depois diz que essa vila está na zona de tampão e basicamente removem a vila completamente. Então, há muitas mentiras e isso é uma coisa que usa muito para a média internacional, para confundir a narrativa. Eles dizem que o assunto é muito complicado. Não é complicado. Se tirar as mentiras todas, é muito simples. Mas também o stress e a pressão mental. Por exemplo, eu fui a muitos sítios que mostraram cartas que as suas casas vão ser demolidas. Às vezes, eles recebem uma carta e dentro de uma semana, duas, vem lá e é demolir tudo. Há outras pessoas que estão a viver 3, 4 anos e cada 3 ou 4 meses recebem uma carta que a casa vai ser demolida daqui a 2 semanas e não acontece. Passa 3 ou 4 meses, não é uma carta. Mas um vizinho é capaz de receber uma carta e a casa ser demolida. Então, essa incerteza, essa opressão, essa presença militar, não é só, tem um componente de opressão psicológica, não é? E também a diversidade de formas de ocupação. Por exemplo, a conservação até está a ser usada para roubar territórios palestinianos, usando a noção de que é uma área ambientalmente importante e criar uma reserva que depois fica sob controle de Israel. Então, a ocupação é muito completa, complexa e não é só tirar terras, é tentar quebrar o espírito do povo. E isso não podemos esquecer. Um dos focos principais para aquecer e para oprimir o povo palestiniano é a água, né? Só para pôr isso em perspectiva, todos os recursos hídricos dos palestinos estão sob controle do Israel, especialmente a parte militar. E só para dar, neste momento, os israelitas consomem 89% da água que existe nos recursos hídricos da palestinos. Um colono palestiniano na Palestina, um colono israelita na Palestina consome a volta de 370 litros por pessoa por dia. Isso cede até o nível médio de Londres, que é uma zona cheia de chuva e cheia de água. Enquanto há muitas vilas na Palestina que o consumo dos palestinianos é a volta de 15 litros por pessoa por dia. O acesso à água do Rio Jordânia foi proibido aos palestinianos desde 1977. O último poço que foi permitido ser construído
para o povo palestiniano, pelo povo palestiniano, foi 1977 também. Isso foi 1967, foi a última vez que foi permitido usar a sua água dos seus rios e ter acesso à sua água. Né? E as pessoas esquecem desse consumo. E só para pôr em perspectiva, né? 1/3 do rendimento da Cisjordânia provém da agricultura. Em comparação, só 2% do rendimento nacional de Israel vem da agricultura. E quando nós vemos a água que é consumida e aquilo que é feito pelo povo palestiniano, é só de admirar. Com essa operação toda, com todas estas restrições, eles estão a conseguir ainda lutar e conseguir estar fortes. Mas também não é só outra forma de atacar, é usar a Palestina como o caixote de lixo de Israel. Quando nós fomos lá, nós vimos que há muitas das águas de esgotos e resíduos são enviados para a Palestina, e não só pela Palestina, é despejado nas partes agrícolas dos palestinianos. Não é? Também resíduos químicos e industriais são postos na Palestina, nos territórios palestinianos. Eu não vi isso, mas baseado num estudo do Isaac Hilal, já foi mostrado que forças militares de ocupação despejam resíduos tóxicos e nucleares em territórios ocupados. Então, tudo que faz mal, que é perigoso, que é enviado, é despejado em territórios palestinianos pelo Israel. Então, tu estás a ver, roubam água, mandam o lixo, estão a contaminar os campos da agricultura, e isso é que fez uma impressão quando eu visitei. A pressão em todos os sectores, de todas as formas. Outra área que também foi muito clara é que tudo que era indústria poluente, que cria doenças que são perigosas, foram postas em territórios palestinianos, perto de povoações palestinianas. Nós fomos a um complexo industrial que tinha mais que 11 fábricas de produção de químicos altamente perigosos. Não é? E essas fábricas, não há nenhum controle, nenhuma monitorização, e nenhuma autoridade palestiniana pode ir lá e pôr restrições ou nada. Essas fábricas são controladas pelos militares israelitas. Eles controlam não só a saída e a entrada, os salários, as condições de saúde, segurança, tudo. E só para mostrar o extremo dessa opressão, houve fábricas durante os anos 70 e 1980 que foi considerado ser muito poluente para a saúde humana em Israel. Então foram desmontadas e reconstruídas em territórios palestinianos. E uma das fábricas, na verdade, foi posta numa zona de transição perto do limite. E essa fábrica foi considerada muito poluente e mesmo assim não estava longe o suficiente de povoações israelitas. Então foi posta ao lado, mesmo do outro lado da rua de uma das cidades palestinianas. E essa fábrica é de resíduos, é de produção de pesticidas e outros químicos perigosos. Há vários grupos da sociedade civil que tiveram analisado durante uns 7, 8, 10 anos a saúde humana, e há uma ocorrência de cancros e outras doenças devido aos poluentes. Então, o ataque é não só contaminar o ambiente, roubar os recursos, mas também poluir o ar, poluir a água e criar doenças, e depois não dar acesso à saúde, não dar acesso às condições necessárias e sem água. Então, o que uma pessoa nota quando está lá é que não é uma operação em todas as maneiras possíveis. E é por isso que quando nós vemos, quando nós olhamos para os nossos líderes, as nossas referências da moral e da justiça, seja Desmond Tutu, desde Mandela, Samora, Kenneth Kaunda, todos eles têm a mesma narrativa, né? Que isso é uma ocupação, é um sistema
claramente de apartheid, de colonismo. Os nossos líderes africanos viveram por isso e eles são os melhores para saber o que é opressão, o que é racismo, o que é apartheid. E todos dizem a mesma coisa. E quando as pessoas dizem que é complicado, não é complicado. É muito simples. E se tens dúvidas, segue a moral do nosso continente. Segue as pessoas que conseguiram independência, que lutaram contra a opressão, que lutaram contra o racismo. E eles podem dizer a verdade de Palestina. E um processo de genocídio, ocupação, de apartheid, inumano. E nós não podemos deixar. Nós temos que... É uma vergonha existir essa injustiça. Daniel, é só para lembrar que tem mais um minuto só para concluir. Já estou a acabar, este é o último slide. Nós temos que lutar contra essa ocupação, essa injustiça, esse genocídio. Temos que continuar a ser parceiros do povo palestiniano, como Moçambique teve. E nós temos que continuar a pôr pressão para o nosso governo não mudar a sua posição em relação à Palestina. E nós todos temos essa responsabilidade. Porque se nós não fizermos isso, vamos ter muita vergonha no futuro que existiu algo desse tipo durante a nossa geração. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Lembrar a audiência, aos espectadores, que nós estamos a transmitir a webinar sobre a solidariedade para com a Palestina, não é? O povo palestiniano. Fiquem à vontade para interagir pelo chat e fazerem perguntas ou comentários às apresentações. Nós vamos já partir para a quarta e última intervenção, que vai ser da Ruwaida Robá. A Ruwaida já foi presidente do Conselho de Cidadãos Brasileiros na Palestina, de 2016 a 2019, faz parte da Federação Palestiniana Árabe Brasileira e do ELO para o ensino da língua portuguesa na Palestina. A Ruwaida mora na Palestina e se encontra baseada na cidade de Khobar, em Ramallah. Então, a apresentação, o depoimento da Ruwaida vai ser como uma moradora dos territórios ocupados e também vai falar sobre a sua experiência de vida em regime de apartheid. Ruwaida? Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os envolvidos neste webinar e parabenizar as falas da doutora Maren, doutora Terezinha e do doutor Daniel. Morar na Palestina é algo hoje complicado. Fazem 22 anos que eu me encontro na Palestina. Nestes 22 anos eu nunca consegui identificar democracia nenhuma. E como a doutora Maren expôs, e muito bem exposto, nós nunca tivemos democracia em Israel. Aliás, os piores governos de Israel sempre foram os ditos de esquerda. Foram os que mais praticaram mortes, assassinatos e roubos de terras. Nós temos, de cidade para cidade, vários postos de controle. Eu, saindo de Ramallah para chegar até Nablus, tenho que passar por 3 postos de controle. Todos extremamente violentos, todos com muito aparato, um arsenal de exército enorme, fazendo a proteção de colonos que ali vivem. E isto torna-se quase que um pesadelo para quem deve sair de casa todos os dias e fazer esse caminho. Mas gostaria também de falar um pouco sobre o que a doutora Terezinha colocou a respeito de cristãos, muçulmanos, se vale a pena intervir em um país que é muçulmano. A questão não é ser um país muçulmano ou cristão ou judeu. A questão é, será que, se nós não pararmos a injustiça que ocorre hoje na Palestina, isso não virará um modelo para se
apoderar de outras terras ou para se colonizar outros povos, se tirar o direito de outros povos de viver com dignidade, é esta a questão. Todos nós, seres humanos, devemos trabalhar contra todo e qualquer tipo de opressão, independente desse país ser muçulmano, cristão ou judeu. Na Palestina nunca houve diferença entre muçulmanos, cristãos ou judeus. Nós temos uma comunidade de judeus palestinos que vivem em Nablus, que tem uma convivência extremamente pacífica com os palestinos. Eles têm comércio, junto ao comércio palestino, as crianças vão para as escolas junto com outras crianças cristãs, muçulmanas, eles participam das festas religiosas muçulmanas, das festas religiosas cristãs, assim como também muçulmanos e cristãos participam das festas religiosas desses judeus, que são os judeus samaritanos. Eles vivem no Monte Jarzim, em Nablus. E nós sempre fazemos visitas a esse local, eles visitam outras comunidades muçulmanas ou cristãs, onde eles têm convivência pacífica com todos. Outra questão também que o senhor Daniel expôs, que é muito importante, é a água. Nós temos no inverno, antes no inverno nós tínhamos de 2 a 3 vezes por semana água liberada para as cidades ou para os vilarejos palestinos. No verão, uma vez por semana. Hoje, nós temos, tanto no inverno quanto no verão, uma vez por semana a água. Por vezes, no verão, nós temos de 15 em 15 dias acesso à água. Devido a isso, quem vem visitar a Palestina, ele vai perceber que nas lajes das casas existem vários reservatórios de água, para que quando se chegue a água, eles consigam, então, encher esses reservatórios para conseguirem, então, manter uma vida normal, entre aspas, pelo menos em respeito à água, durante essa semana que não virá água. Outro grande problema aqui é não se saber se você voltará vivo para sua casa ou não. Você tem a certeza de que vai sair naquele dia, mas você não sabe se você vai voltar ou não. Aqui é extremamente complicado você não ter um celular na mão. Em especial, mães, quando os filhos vão para a escola e têm que passar por checkpoint ou por próximo a um assentamento, essas crianças sofrem violência de colonos, sofrem violência do exército, assim como se vê diariamente em Hebrom, crianças que vão para a escola que são revistadas. Essas crianças, elas são estudantes como qualquer outro estudante, e elas não têm, infelizmente, proteção de ninguém. A gente questiona muito aonde estão os direitos dessas crianças que a Unicef tanto fala deles. Aonde está? Em terra não se vê nada aqui na Palestina. Desses órgãos como a ONU, como a Unicef e assim por diante. Outra coisa gravíssima que vem acontecendo é a depredação de várias igrejas históricas, várias mesquitas históricas. Se impede também de cristãos se direcionarem às suas igrejas, por exemplo, na Páscoa, Dia de Ramos. Não são só os muçulmanos que sofrem com a ocupação, pois essa ocupação é uma ocupação a mais longa da história e a mais violenta da história. Nós temos, sim, hoje um exército que ele se deu a ele
a ordem de mate tudo que se movimente. Infelizmente, somente entre fevereiro e até o dia de hoje, nós tivemos somente em Jenin, na cidade de Jenin, 10 mortos, entre eles uma mulher. Tivemos em Jericó 5 mortos. Tivemos em Nablus 11 mortos. Tivemos no campo de refugiados de Jenin 6 mortos, entre eles uma mulher. Tivemos também recentemente, mais para o sul de Jenin, outros 3 jovens executados. Tivemos também, infelizmente, ontem pela manhã, mais 3 jovens executados em Nablus, um quarto ferido, que foi raptado pelo exército de Israel. O nosso grande problema também é a mídia, que se passa tudo de forma errônea. Quando nós temos todos os dias de 18 a 20 jovens palestinos presos, do qual a sua acusação é resistência à ocupação, resistência do qual lhe é dado como direito. É um direito internacional que o povo palestino tem, resistir à ocupação. E se esse povo até hoje não foi dizimado, é porque existe. É um povo que, além de estar sob ocupação e de passar por todas essas humilhações diárias e de hoje passar por uma política de medo diário, ainda tem forças para lutar. Ainda tem forças para sorrir. E é isso que se aprende com o povo palestino, que a vida é feita para se viver. E eles estão lutando para continuar vivendo. O que mais se pede a todo o mundo é que olhem para a Palestina. Vejam a Palestina como um local de resistência por amarem a vida. Nenhum palestino é favorável à violência. Mas quando você não tem o direito de sair do seu país através de um aeroporto, é complicado. A Palestina não tem aeroporto. O único aeroporto que existia na Palestina situava-se em Gaza e foi totalmente destruído. Nós, quando quisermos viajar, a gente tem que sair pela fronteira com a Jordânia. Nós passamos por 2 postos de revista, israelense e jordaniana. Nós pagamos passagens muito mais caras por serem pela Jordânia. E o pior é que nós também não temos liberdade de viajar quando quisermos. Muitas pessoas são obrigadas a ficarem horas e horas no aeroporto da Jordânia esperando pelo seu voo, porque a fronteira entre Palestina e Jordânia é fechada por Israel durante a noite. A única fronteira que se tem para se sair, infelizmente, tem hora para abrir e hora para fechar. Nunca se sabe se vai ser permitido que você passe ou não. Ou seja, nós vivemos em uma incerteza constante, não se sabe se você vai acordar e a sua cidade vai estar bloqueada ou não. Qualquer coisa que aconteça na cidade onde você vive, por exemplo, se existe algum rapaz que foi tido como terrorista ou que tentou fazer algum atentado, toda a cidade é punida. A punição coletiva também é algo do qual o povo palestino passa diariamente. Outro grande problema é a destruição das casas.
Quando se diz que um jovem cometeu um atentado, eles nunca dizem que este atentado se deu dentro do território palestino, que este atentado se deu contra pessoas ou colonos que estão dentro de um território palestino. O grande problema são os assentamentos que estão dentro de territórios palestinos. Esses colonos atacam as nossas plantações diariamente, cortam nossas oliveiras diariamente. A minha família tem um terreno do qual fica próximo a um colonato, do qual hoje sofre a invasão de colonos. Sempre que vamos trabalhar nessa terra, nós temos que ir com várias pessoas, inclusive voluntários estrangeiros, que nos ajudam na colheita das oliveiras para não sermos atacados por esses colonos. E isto é diariamente. Os colonos, eles atacam os vilarejos palestinos, sempre de madrugada, e sempre em proteção do exército israelense. Ou seja, você nunca sabe quando é que você vai ser atacado. Hoje existe uma grande insegurança. Todos dormem e acordam com medo. Essa política do medo, que hoje vem sendo aplicada, é um terrorismo psicológico muito grande. E o medo que se tem de o mundo não acordar para o que se acontece é de realmente haver uma limpeza étnica dentro da Palestina. Nós também sofremos muito com o que o senhor Daniel expôs a respeito do lixo. Nós temos próximo de Jenin um lixo onde se joga lixo, resíduos hospitalares de Israel, e que, infelizmente, não tem como os proibirem. Gostaria de lembrar, Ruwaida, que tem só mais um minuto para concluir, para que possamos depois passar para a parte reservada às questões da nossa audiência, não é? A sessão de perguntas e respostas. Perfeito. Portanto, para finalizar, eu acho que todos têm direito à vida, independente de onde estão ou de quem são. E que, se nós não pararmos a ocupação na Palestina, isso pode vir a se estender a outros lugares, a ser um modelo. E, em nome da Palestina e de todos os palestinos, eu fico extremamente agradecida pelo movimento e pelas pessoas que expuseram o que acontece na Palestina. E é isso que deve acontecer. Vocês são porta-vozes do povo palestino. Muito obrigado, Ruwaida, pela intervenção, pelo seu depoimento e por partilhar conosco a experiência do povo palestiniano a sofrer muito severamente as mãos do regime do apartheid em Israel, não é? Vamos já passar para a fase das perguntas e respostas. Quero lembrar aos nossos espectadores, a audiência aqui, pode intervir conosco lançando comentários ou questões para o nosso chat. Fazendo resumidamente um comentário em relação ao que já foi dito até agora, a Palestina é um país sem Estado desde 1948, quando o Estado de Israel foi criado à força, não é? Os palestinianos desde então têm estado sujeitos a um forçado exílio interno e externo. Fala-se de limpeza étnica, que a vida nos territórios ocupados tem sido extremamente difícil para o povo palestiniano. Portanto, os territórios são considerados a maior prisão a céu aberto do mundo, só para termos a dimensão da gravidade do assunto. Portanto, muito foi prometido ao povo palestiniano, mas apesar da criação
apesar dos acordos, de série de acordos que foram alcançados, onde há a destacar os acordos de Oslo, de 1993 a 95, e cerca de 75 anos depois, a perspectiva política, portanto, a solução para o problema, ou para a questão palestiniana, ainda não tem, não tem horizonte, não é? Vou colocar uma questão de partida para todos os oradores, não é? Podem escolher qual das questões poderão eventualmente responder. Portanto, a guerra de 1997, que resultou na anexação da Cisjordânia, da faixa de Gaza e de Jerusalém Oriental por Israel, e a deterioração da oportunidade de criação de um Estado para os palestinianos, não é? Até hoje tem efeitos problemáticos para o povo palestiniano. Alguns analistas hoje falam da solução de um Estado único para os dois povos. Eu gostaria de ouvir de cada um dos intervenientes, especialmente para os que visitaram a Palestina, ou para o caso da Ruaida, que vive ainda em Ramallah, qual é a vossa opinião em relação à solução de um Estado único para os dois povos, não é? Especificamente, gostaria de saber também sobre a questão desta diferença de tratamento entre dois povos a viverem na mesma zona geográfica. Portanto, fala-se aqui de sistemas de passaportes diferentes, de liberdades diferentes. Então, gostaria de ouvir, assim, com maior detalhes sobre este assunto, e depois, eventualmente, o Daniel ou a Maren, se calhar a implicação dos acordos, eles chamam em inglês de Abraham Accords, né? Os acordos abrâmicos, sobre a normalização ou reatamento de relações diplomáticas entre Israel e alguns países árabes. Quais implicações essas têm para as esperanças do povo palestiniano quanto à criação de um Estado independente? Então, eventualmente, talvez ouvirmos a Maren primeiro, depois o Daniel, a Terezinha e depois a finalizar a Ruaida. Portanto, neste intervalo, cada um dos nossos oradores tem 2 a 3 minutos para debruçar sobre as questões, enquanto aguardamos outras dos nossos espectadores. Maren? Muito obrigada. Vou começar como último a questão dos acordos de Abramo, que é tentar de dar a ideia que se o mundo árabe normaliza as relações com Israel, então todo mundo teria que fazer a mesma coisa, porque não se pode ser mais real do rei. Mas acho que justo nesses dias, enquanto estamos falando, se está sempre mais fazendo ver que isso foi nada mais que, de um lado, uma outra propaganda israelense, e não se tem que cair na trampa, e depois do outro, também uma questão de que estados e povos não são exatamente a mesma coisa. É muito interessante ver como nos últimos 2 dias saiu de um lado que os Emirados Árabes Unidos estão parando as horríveis acordos militares que tem feito com Israel, e também o fato que somente antes de ontem a Arábia Saudita, que teria que ser o próximo país a juntar-se a esses acordos de Abramo, também tem começado de novo de relações normalizadas com o Irã,
negociados por China, e é evidente que esse também significa que, muito provavelmente, essa visão de Netanyahu de continuar a construir sobre esses acordos de Abramo não vai funcionar nem com os governos árabes que temos nesse momento. Do outro lado, esses acordos de Abramo, evidentemente, por parte dos poucos governos árabes que se juntaram, foram uma traição completa, não somente ao povo palestiniano, mas também a todo o que podia ser uma política árabe e a seus próprios povos. E não acaso, quem se juntou a esses acordos de Abramo foram governos completamente antidemocráticos, completamente despóticos, e como no caso dos Marrocos, que eles mesmos, com a ocupação do Saara Ocidental, têm uma questão de colonização, ocupação eles mesmos. Então, aí não foi uma mudança de posicionamento árabe. Ao contrário, os povos árabes estavam sempre ao lado do povo palestiniano, como também os outros povos desse mundo. Então, eu acho que esses acordos de Abramo, essencialmente, teríamos que tomar como que são jogo de propaganda construído por Israel, a Casa Branca nos Estados Unidos e alguns governos árabes, mas não são uma mudança no apoio na região e no mundo à causa palestina. Muito obrigado, Maren. Muito obrigado, ficou essencial. Temos um pedido de intervenção do nosso espectador Mohamed Naguib, não é? Então, Mohamed tem a palavra antes de prosseguirmos com os oradores. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de colocar uma questão. Gostaria de saber, por parte das pessoas que intervieram, o que é que acham do papel da população, dos habitantes da população e das organizações de Israel na luta contra a Palestina, portanto, da população em geral e, em particular, das pessoas árabes que são cidadãos de Israel. Qual é o papel que estas pessoas e organizações podem exercer para o avanço e para a contribuição da luta da Palestina? Muito obrigado. Obrigado. A questão ficou para todos os oradores. Gostaria agora só de ouvir tanto o Daniel quanto a Terezinha em relação à questão preliminar, que foi sobre a solução para a questão palestiniana. Um Estado, 2 Estados, o que é que tem a dizer sobre isso? Bom, penso que tanto a Terezinha quanto o Daniel estão neste momento indisponíveis, então vou passar para a Ruada. Sim. Quanto a 2 estados para 2 povos, acredito que seria totalmente inviável pela atual situação em que se encontra a ocupação. Qual seria o Estado palestino? 15% do território? É quase que impossível isso. Mesmo porque nós lutamos pelo direito ao retorno.
E aonde irão retornar estas pessoas? Nós somos favoráveis hoje à criação de um só Estado para dois povos, como eles sempre viveram aqui. Sempre houve judeus, sempre viveram em paz, nunca houve conflito entre judeus, muçulmanos e cristãos. Não haveria necessidade, então, de se haver um Estado para judeus. O que é lógico que nós sabemos que isto é uma mera desculpa para ter se criado o Estado de Israel, porque não havia diferenças religiosas, nem conflitos religiosos. Não se trata de um conflito religioso. Mas hoje, mesmo se aplicando todas as leis infringidas por Israel, um território palestino seria totalmente inviável, porque não se sobrou nada para os palestinos. Sem contar que metade do território que era designado a Palestina, hoje está ocupado por colonatos. Então, aonde seria esse território? É justo esse território? E por que Israel não aceita um só Estado? Seria inviável. Para quem? Para Israel, não é? Acredito que se houvesse hoje uma pesquisa em Israel, grande maioria da população israelense também optaria por um só Estado. É lógico que, se tirando os radicais, os que gritam por morte aos árabes e os que de religião não tem nada. Aqueles que dizem que são o povo escolhido por Deus. Então, acredito que um só Estado seria o viável, onde todos pudessem, então, é lógico que deveria ser um Estado democrático, onde todos teriam o direito de exercer a sua vida civil, de votar, de ir e vir, sem fronteiras, do que um Estado onde somente teria 15% do seu território, que seria totalmente inviável. E sendo a criação de dois Estados, e os outros direitos? O direito ao retorno. Nós temos vários outros direitos do qual devem serem respeitados e cumpridos antes de se designar se será dois Estados ou um só Estado. Tudo bem. Muito obrigado, Ruwaida, pela explanação. Vou mais uma vez insistir em relação ao mesmo assunto, chamando o Daniel. Alô, conseguem ouvir esta vez? Sim. Eu acho que tudo já foi dito. E eu faço outra pergunta. Quando nós estávamos a lutar para a independência, se essa proposta fosse posta a nós, íamos aceitar? E nós temos que ver isso, é que há muitos outros assuntos que é preciso reconhecer antes de falar disso, não é? E outra coisa que gostaria de falar, nós estamos a ver que nossos governos não representam o povo já. Então, quando nós falamos dos países árabes, o povo árabe está claramente no lado da Palestina. O que nós estamos a ver é a perca de valores da nossa liderança, a ganância pelo dinheiro, e devido ao facto de nos estão a representar o povo, e essa relação entre o povo e a liderança está quebrada, a necessidade de aumentar a força militar ou a pressão à sociedade civil para poder continuar a controlar o seu poder e ter controle sobre o Estado. E nós temos que ver que a história mostra que o conflito e a ocupação da Palestina pela Israel mostra onde é que nós estamos em termos da moralidade, o moral da nossa liderança, moral global dos nossos líderes globais. E não é nos momentos fáceis que nós julgamos se nós estamos numa situação com justiça, com moral, com uma humanidade que podemos ter orgulho. É nos casos difíceis que nós vemos realmente qual é o valor dessa geração nossa, não é?
E Israel mostra, é um indicador de onde o que nossas sociedades e o que a nossa geração aceita e não aceita. E o que nós estamos a ver é que esse modelo cria as ferramentas e cria o caminho para outros países seguirem para punir o seu povo. Nós estamos a ver o nosso Estado a investir mais na parte militar, na parte de monitoria digital e nas leis para oprimir a sociedade civil e tirar os direitos da sociedade civil. E se nós normalizamos ao nível global, na diplomacia internacional, o que está acontecendo na Palestina, estamos a normalizar o que vai acontecer connosco. E para mim, nós estamos a ver em África a mesma coisa que os árabes. Nossos líderes querem beneficiar e ter relação com os diabos e com os anjos. Nós não estamos aqui a ter posição na Rússia e na Ucrânia, não queremos estar bem com a Palestina e com Israel. Nós queremos o governo nosso e nossa liderança está a ver qual é o benefício econômico que eu tenho e não quer quebrar e fazer nenhuma decisão difícil que põe em perigo os seus benefícios econômicos. Nós temos de voltar a ver a nossa liderança, com a liderança que nós tínhamos, os valores que nós tínhamos quando conseguimos independência, e temos de voltar a repor isso. E nós estamos a perder isso no povo. O povo moçambicano, a história da Palestina tem que voltar a ser lembrada. As nossas histórias comuns, a nossa luta comum tem que voltar a ser posta no dia a dia, e nós temos que continuar a criar mais apoio a nível porque uma coisa é a nossa liderança, outra coisa é o que nós, nossos países, pelo menos nós sabemos a verdade e nós estamos no lado certo e no lado da justiça e apoiar a Palestina. Porque isso é o primeiro passo. Nós temos de mobilizar entre nós para antes ver e apontar dedos para outros. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Terezinha, o que é que tem a dizer em relação a esta eventual solução? Um Estado, 2 Estados? Muito obrigada. Eu concordo em absoluto com o que disse a Ruaida em relação a este aspecto. Eu penso que cada vez mais o Israel, com potência militar, está a tentar conquistar os países africanos. E mesmo aqui entre nós, a tentar criar uma embaixada em Moçambique. Infelizmente, não sei se está alguém do governo a ouvir, que devia ser muito bom, o que se passa, o que está o povo palestiniano a sofrer, e nós estamos e vemos muitos países africanos que estão a ser apoiados militarmente e não só por Israel, porque é uma potência. Então, eu, como disse na minha intervenção, nós cada vez mais devemos defender a causa palestina. Em nome da humanidade, que é todos nós, devemos pensar que que os seres humanos têm direitos que têm que ser garantidos e respeitados. Por isso, eu acho que a luta deve continuar para que realmente haja um só Estado, e concordo com a Ruaida Rabat quando ela explanou, porque está lá e vive lá e conhece toda a situação. Fiquei chocadíssima com muitos aspectos que eu não conhecia, e por isso cada vez mais nós temos que lutar para defender os direitos humanos do povo palestiniano. Obrigada. Muito obrigado, Terezinha. Vamos passar agora para a parte conclusiva da nossa webinar. Em não mais do que 2 minutos, cada um dos nossos oradores pode responder a questão: o que é que pode ser feito para apoiar a luta do povo palestiniano por parte de Moçambique ou dos moçambicanos, ou também da comunidade internacional. Então, em não mais do que 2 minutos, já a concluir mesmo, cada um dos oradores poderá responder a questão: o que é que pode ser feito para apoiar a luta ou a causa palestiniana. Começamos pela Maran. Muito obrigada para todo mundo, e acho que já tudo foi dito, e começando desde acima, as Nações Unidas tomam seu papel
votaram para a reabertura, reativação dos mecanismos e do Comitê Especial contra o Apartheid nas Nações Unidas e começaram com sanções, embargos militares, como se fez também na África do Sul. Para chegar a esse, os governos começaram a reconhecer que Israel é um estado de apartheid, que há que isolar, e, retomando o tema de Teresinha, não abrir relações diplomáticas, ou Moçambique, por exemplo, com Israel, não começar o comércio com Israel de armas ou de outras formas. Desde a sociedade civil, trabalhar para que, por lo menos desde nossos espaços que podemos determinar, construir estes espaços como espaços livres de apartheid, continuar a promover esta campanha para que todos os lugares, todas as organizações se declarem espaços livres de apartheid e aderam à campanha de boicote, desinvestimento e sanções. E cada nós, cada uma e cada de juntar-se às campanhas de boicote cultural, acadêmico e das empresas cúmplices como a apartheid israelenses. Há uma série de campanhas globais contra empresas que temos escolhido para organizar e coordenar essas campanhas. Tem tudo no website bdsmovement.net. Se pode ver aí para ver como juntar-se e, claramente, conectar-se com a Associação de Solidariedade com o Povo Palestiniano ou as outras organizações que estão juntas para ver como o boicote não seja somente um trabalho individual, mas um trabalho coletivo de construção, de luta e de força desde o baixo, desde o povo moçambicano, em solidariedade com a causa palestina, relembrando sempre que foi desde o Moçambique que se diz o Moçambique, a África não vai ser livre até que a Palestina vai ser livre. Muito obrigada. Muito obrigado, Maren. Ruaida, não mais daqui 2 minutos, o que é que pode ser feito para apoiar a causa palestiniana por parte de Moçambique e da comunidade internacional? Acredito que a força popular é muito mais poderosa do que todo e qualquer governo. A África do Sul acabou com o seu apartheid pela força do povo, pela vontade do povo. E é isso que a Palestina precisa. O apoio, o auxílio, a presença de todos os povos que são livres e que amam a liberdade e que dão valor à vida. E gostaria de fazer um convite a todos. Visitem a Palestina. Visitem a Palestina. Ela precisa de pessoas que conheçam a sua realidade e que também conheçam a sua beleza, conheçam a sua cultura, conheçam o seu povo, que, apesar de tudo, ainda tem forças para festejar, para viver, para sorrir. É um povo alegre, colorido e que ama a vida. E todos que visitaram a Palestina sempre amaram a Palestina. E são os que visitam a Palestina que saem daqui como nossos porta-vozes. É disso que a Palestina precisa, apoio de todos. E quanto mais se visita a Palestina, mais se entende quem é o povo palestino e mais se ama a resistência desse povo. Obrigada a vocês, obrigada a todos. E movimentos como este são de extrema importância para a Palestina. O povo é quem tem a força, é o povo quem faz a diferença. Obrigada a todos. Muito obrigado, Ruaida. Desde já convidar o Daniel para com considerações finais, o que é que pode ser feito para ajudar a luta do povo palestiniano por parte de Moçambique e da comunidade internacional no geral. Eu acho que é a nossa obrigação de saber a verdade. Israel dá muitas informações falsas, muitas mentiras, e nós que sabemos, o pouco que sabemos, temos que espalhar, temos que falar com nossos colegas, nossos familiares e
pôr a verdade em todo sítio que podemos. Qualquer pessoa que tem uma plataforma, qualquer pessoa que consegue falar com outro, é pôr essa realidade, perceber a injustiça e perceber que nós não podemos ficar calados, não podemos aceitar. E isso é muito importante. Nós vimos isso, que nós falamos, todos nós estamos em alguma luta à volta a situação de terras, a opressão do Estado civil no nosso país, mas nós temos que saber que a minha luta é a luta da Palestina e nós estamos a lutar pela mesma coisa, que é a justiça, a moral, o direito de viver, o direito os básicos, e nós não podemos ficar calados. Nós temos que começar a espalhar qualquer espaço que nós temos que falar, temos que manter-nos educados sobre o assunto e temos que falar e espalhar a realidade, porque a verdade vai criar apoio. É uma coisa que, visitando, claro, concordo, ir lá para a Palestina, eu tive lá e nunca senti, o povo palestino, eu fiquei muito admirado com a leveza numa realidade tão pesada. Nós andávamos em Hebron à noite, às 11, 12, e o único medo que nós tínhamos era a presença militar israelita. Nunca houve outro momento que nós tivemos nenhuma situação de perigo ou problemas, e a realidade é óbvia. Então a única coisa que estou a dizer é que nós temos que falar, temos que manter a verdade no ouvido do povo, nas nossas famílias, no nosso espaço de trabalho, e isso automaticamente a criar apoio, criar solidariedade, e isso é crítico. Nós não podemos ficar calados. Há uma responsabilidade de nós espalharmos a verdade que está a acontecer e expomos as mentiras do governo israelita para criar aumentar o movimento a nível global. Do outro lado, tem o BDS, que já foi mencionado, que tem muitas coisas concretas e ações concretas que podemos fazer. O site tem várias empresas, várias informações que nós podemos ter ações concretas, mas além das ações é na mente. Nós temos que espalhar o que está no coração e na mente para mais pessoas possíveis. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Doutora Terezinha, não mais do que 2 minutos, o que é que pode ser feito por Moçambique e pela comunidade internacional para apoiar a luta do povo palestiniano? Acho que cada vez mais devemos disseminar o que se passa na Palestina. Nós, moçambicanos, especialmente os jovens, não conhecemos. Eu repito o que disse o Daniel, através de vários meios de comunicação social, daqueles meios que é possível mandar a informar o que se passa, que cada vez mais devemos boicotar as tentativas de Israel de coligar com empresas moçambicanas para negócios aqui em Moçambique. Conhecemos já alguns, portanto, eu acho que principalmente devemos mobilizar, devemos dar a conhecer aos jovens o que se passa na Palestina, para que eles também, todos juntos, lutemos para boicotar qualquer tentativa de Israel, das empresas israelitas, de atuarem, de fazer negócio em Moçambique. Obrigada. Muito obrigado, doutora Terezinha. Chegamos praticamente ao final da webinar. Voltamos a lembrar que a Semana Internacional Anti-Apartheid contra Israel decorre durante toda esta semana, não é? Até o dia 20, com diversos eventos. Então podem se juntar a nós para as demais palestras e para a marcha no próximo sábado, dia 18. Mais informações poderão ter acesso no Facebook da Associação de Amizade e Solidariedade com a Palestina. Esta semana está a ser organizada pela Associação Amizade e Solidariedade com a Palestina, em colaboração com a Justiça Ambiental, com a CIR Motors, com a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, com a Universidade Técnica de Moçambique, a Alternativa, a Mulher, Gênero e Desenvolvimento e o Movimento Moçambicano de Mulheres Rurais. Lembrar também que existe um movimento de várias organizações moçambicanas de solidariedade
Palestina. Se alguém tiver interesse em juntar-se a este ou qualquer outro evento ou receber mais informações, pode deixar ficar o seu contacto no chat. Para finalizar, teremos agora a nota de encerramento por parte do representante da Associação da Amizade e Solidariedade com a Palestina, que é o Sr. Mohamed Ahmad. Tem não mais do que 2 minutos para efetuar a apresentação, não é? A nota de encerramento. Muito obrigado. Acho que o moderador da sessão teve uma boa apresentação. Acho que não há muita coisa a dizer. Talvez um ponto que fica de realçar é a questão de divulgar a situação na Palestina. Esta disseminação, tal como foi referida por várias pessoas aqui, a disseminação da situação da Palestina. Digo isto, há dias falando com algumas pessoas, uma pessoa perguntava, mas afinal a situação ainda continua lá na Palestina? Quer dizer, há um esforço, de vários esforços, há um esforço por parte do Israel e seus apoiantes de ocultar o que se passa na Palestina. E é nosso dever divulgar. Por outro lado, há vozes entre nós que perguntam, mas porquê, se nós temos muitos problemas aqui em Moçambique, porquê preocupar-nos com a situação na Palestina? E foi aqui neste webinar dito e repetido várias vezes, é que o assunto não é lá na Palestina apenas. Não é apenas uma questão de solidariedade, é uma questão de autodefesa dos povos. Estou aqui a citar a Mariam, que disse, e muito bem. E a Ruaida falou, e muito bem, que o que está acontecendo na Palestina pode ser replicado noutros países. Portanto, esta sensibilidade, esta ideia de divulgar esta ideia, que não se trata de nós apoiarmos a Palestina por uma questão de pena. Não, é uma solidariedade. Nós em África temos um provérbio que diz, quando a casa do vizinho está a arder, ajuda a apagar o fogo. É isto que nós devemos fazer de facto. E muito obrigado. É tudo, obrigado. Muito obrigado, Sr. Mohamed. Muito obrigado, Sua Excelência, Embaixador da Palestina. Obrigado aos oradores convidados, ao representante da Associação da Amizade e Solidariedade para com a Palestina. Também obrigado extensivo aos que acompanharam ao webinar, continuação de uma boa tarde para todos. Não se esqueçam, durante a semana temos uma série de eventos e que vai culminar com a marcha no próximo sábado. Toda a informação poderá ser encontrada no Facebook da Associação de Amizade e Solidariedade com a Palestina. Muito obrigado mais uma vez e continuação de boa tarde para todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos. Força aí para todos.